you're unknown. Aqui no canal eu já produzi vídeos sobre artistas fora dos meios convencionais e artistas que têm, digamos, uma ficha criminal considerável. Mas eu nunca cheguei a comentar sobre artistas dos mais diversos meios, seja as artes plásticas ou da música, que são considerados misteriosos, seja por histórias relacionadas a eles, desaparecimentos misteriosos ou o fato de que a identidade desse tal artista é desconhecida até os dias de hoje, apesar de sua obra ter sobrevivido à passagem do tempo, ou em alguns casos ter se perdido por completo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns artistas misteriosos na história. Existem uma série de obras de artes espalhadas pela história da humanidade que a sua autoria se perdeu pelo tempo. As pinturas em cavernas feitas por humanos primitivos há milhares de anos atrás é a prova disso. Essas que são as obras de arte mais antigas feitas pela raça humana, que precedem até o surgimento da escrita. E justamente por causa disso, os seus criadores também permanecerão anônimos pelo resto da existência. Suas pinturas talvez sejam a única evidência sobrevivente que eles alguma vez já existiram. Casos como as mãos eternizadas nas paredes da Cueva de las Manos, na Argentina, mostra várias mãos de pessoas que viviam na região de 7.000 anos antes de Cristo a cerca de 700 anos depois de Cristo, as quais nenhuma delas sabemos sua identidade. Existe também a pintura, que é considerada a primeira arte figurativa feita por um ser humano na história. Ou seja, uma arte que representa algum elemento da natureza reconhecível. Essa é uma pintura de um porco verrugoso encontrada em uma caverna na ilha de Celebes, na Indonésia. Essa pintura é datada de 43.000 anos atrás e é tão detalhada que dá para facilmente identificar a espécie que foi representada nela, o porco verrugoso de Celebes. Essa pintura também é uma das evidências mais antigas do Homo sapiens vivendo na ilha. Mas esse fenômeno possui alguns exemplos mais recentes, que tem até um termo próprio, not name. Esse é o termo que se refere ao nome provisório que é usado para acreditar obras de arte que o nome original do artista se perdeu. O termo vem, acredite se quiser, do alemão, e pode ser traduzido como nome de necessidade ou nome de contingência, ou mesmo nome provisório. Existem centenas de mestres anônimos que atuaram desde a antiguidade, que são conhecidos apenas por esses nomes provisórios. Na antiguidade, por exemplo, existe o artista que é conhecido apenas como o pintor de Berlim. Esse foi um pintor de vasos grego que é considerado um dos mais talentosos mestres desse tipo de pintura. São atribuídos mais de 400 vasos a esse artista sem nome, e eles foram encontrados principalmente na atual Itália. Afinal, acredita-se que esses vasos eram comercializados para a Península Italiana. Em nenhum desses vasos do pintor de Berlim existe algum tipo de assinatura ou qualquer outra forma de atribuição, o que fez seu nome ter se perdido pelo tempo. Todos esses vasos são atribuídos a esse único artista devido às semelhanças em estilos entre eles. E o pintor de Berlim não está sozinho nisso. Afinal, muitos pintores de vasos gregos que atuaram na transição da arte arcaica para a arte clássica em torno do século V a.C. possuem nomes provisórios. Esses artistas são colocados em um grupo pelos estudiosos que é chamado de o grupo pioneiro, já que esses artistas adotavam o estilo que ficou conhecido como a cerâmica das figuras vermelhas, onde o vaso inteiro é pintado de preto menos as figuras desenhadas na cerâmica, dando essa cor avermelhada para elas. Além do pintor de Berlim, existem também outros artistas,
como o pintor de Cleofrades, que é considerado um rival do pintor de Berlim, e o pintor de Aquiles, que especulam ter sido um aprendiz dele. Mas por que foi dado esse nome a ele? O que Berlim, a capital da Alemanha, tem a ver com um pintor de vasos grego? Bem, esse foi o nome dado pelo historiador britânico John Beazley em 1911, a partir de uma ânfora presente em um museu na cidade de Berlim, que mostra a figura de Hermes junto de um sátiro. Tematicamente, o pintor de Berlim representava com frequência figuras da mitologia, como Apolo e Atena, além de atletas, sátiros, músicos e dançarinos. Outro caso de um artista not name é o Mestre das Cartas, que é um nome bem personagem misterioso de anime. Esse artista misterioso, que atuou entre as décadas de 1430 a 1450 no sul da Alemanha, foi um dos primeiros mestres na arte da gravura, a prática de esculpir um desenho em uma superfície dura a partir de ranhuras feitas nessa superfície. As obras mais conhecidas atribuídas ao Mestre das Cartas são 106 cartas que ele produziu a partir da técnica da gravura, feitas para jogos de baralho. Nessas cartas existem representações de veados, pássaros, ursos, leões, homens selvagens e vários tipos de flores. Ele também produziu outras artes a partir da técnica, com ele possivelmente tendo ensinado aprendizes que produziram trabalhos com estilo próximo ao que foi desenvolvido por ele. Também temos o caso do Mestre da Folhagem Bordada, um nome dado a um pintor, ou mesmo um grupo de pintores que esteve ativo nas cidades de Bruxelas e Bruges, na atual Bélgica, alguns anos depois, entre 1480 a 1510. O nome vem da técnica presente nos fundos da pintura, onde o artista pinta folhagens ao redor dela que lembram pontos de bordados. A maior parte dos quadros atribuídos a esse not name mostram as figuras da Virgem e do Menino em poses bem semelhantes entre as pinturas, geralmente em paisagens detalhadas com muitas folhas. Existe também o caso contrário a esses mencionados, onde sabemos o nome do artista e detalhes sobre sua vida, porém toda a sua obra se perdeu pelo tempo, sendo exemplos clássicos de lost media na arte, com alguns tendo apenas descrições, recriações e trabalhos inspirados nessas obras que provavelmente nunca veremos. Esses casos se concentram na Grécia Antiga, e temos exemplos como o Apelles de Kos, que viveu durante o século IV a.C. e foi contemporâneo de Alexandre o Grande. Apelles teria pintado retratos de Alexandre que se perderam como todas as suas outras obras. Ele, na verdade, era o pintor oficial do Alexandre o Grande. Apelles também teria trabalhado em outras pinturas de Alexandre, incluindo uma onde o conquistador estaria segurando um raio de trovão, além de retratos de seus oficiais, como Clito o Negro. Como toda a sua obra se perdeu, seu legado foi construído a partir de autores posteriores, como o romano Plínio o Velho, que o mencionou em sua enciclopédia chamada História Natural, que foi escrita durante o século I a.C. A menção a Apelles aparece no livro 35 dessa enciclopédia, onde o autor elogia o trabalho do artista. Uma de suas obras que foi recriada séculos depois foi a obra nomeada Calúnia, que foi refeita em 1495 pelo pintor italiano Sandro Botticelli, que a nomeou a Calúnia de Apelles. Botticelli fez essa recriação a partir da descrição do quadro feito por outro escritor romano, o Luciano de Samosata. Descrição essa que ficou popular na Itália renascentista. A pintura representa visualmente a calúnia e a injustiça. À sua direita existem figuras que representam a ignorância e a suspeita, cercando a figura do juiz tolo, representado na figura de Midas, com as suas orelhas de burro. Midas está estendendo a mão para a personificação da calúnia, uma mulher bela que arrasta pelos cabelos um jovem ao julgamento, que clama aos céus para os deuses testemunharem sua inocência. A calúnia carrega uma tocha em sua outra mão que pode representar
um falso esclarecimento, como se ela trouxesse a verdade quando na prática ela está conduzindo aquele julgamento ao erro. A calúnia também está cercada por figuras que representam a fraude, o rancor e o engano. Na esquerda da pintura existe uma figura completamente coberta por um manto negro que representa o arrependimento, enquanto ao seu lado está a verdade completamente nua, que mesmo estando lá no salão para todo mundo ver, ninguém a nota além do arrependimento. Mas voltando a falar de artistas com identidades misteriosas, na modernidade existem alguns casos populares, como o Banksy, um artista de rua britânico originário da cidade de Bristol, que através de sua arte faz críticas políticas de uma forma satírica, fazendo principalmente grafites em muros representando crianças e animais com poucas cores e composições poderosas, feitas se utilizando de humor negro. Banksy está ativo desde a década de 90, colaborando com diversos outros artistas ao longo dos anos. Com certeza sua obra mais conhecida é A Garota com o Balão, que foi uma série de grafites feitas nas ruas de Londres representando uma garota com um balão vermelho em formato de coração. Essa obra dele ganhou os noticiários bem recentemente, em 2018, quando uma versão enquadrada dessa obra foi colocada em leilão. Mas quando o vencedor do leilão foi anunciado, um sistema foi ativado dentro da moldura do quadro que destruiu intencionalmente a pintura. Após isso, a obra foi renomeada para Love is in the Bin, ou Amor está na lixeira em português. Em 2021, essa nova obra de arte foi novamente vendida por 18 milhões de euros, se tornando a arte mais valiosa do artista. Até hoje sua identidade é um mistério. Se sabe, porém, a partir de uma entrevista que Banksy fez em 2003, que seu primeiro nome é Robbie ou Robert. Isso gera algumas especulações que apontam que a pessoa por trás do Banksy seria o Robert Del Naja, um artista e músico também de Bristol que atuou como um grafiteiro e que hoje faz parte do grupo Massive Attack. Outras teorias, no entanto, apontam Robin Cunningham, um artista de rua de Bristol que esteve envolvido na cena do grafite da cidade nos anos 80, e sua identidade teria sido revelada por um detetive espanhol chamado Francisco Maro. Nenhuma dessas hipóteses, no entanto, foi oficialmente confirmada. Há também casos bem curiosos de artistas que desapareceram misteriosamente e até hoje não temos pistas sobre seu paradeiro. Esse é o caso de Connie Converse. Connie é considerada uma das pioneiras do estilo singer-songwriter, ou cantor-compositor, que é bem autoexplicativo, sendo aquele artista que escreve, compõe e performa as próprias músicas, geralmente sozinho. Os singer-songwriters, na maioria dos casos, são artistas da música folk, que cantam e tocam violão. Existem exemplos populares que se encaixam nesse estilo, como o Bob Dylan e o Elliott Smith, mais recentemente. Connie surgiu antes desses grandes artistas do estilo, porém não conseguiu ter sucesso comercial. Ela atuou na década de 50, especialmente na cena da cidade de Nova York. Suas letras frequentemente lidavam com temas como introspecção e solidão. Ela apareceu apenas uma única vez na televisão, em 1956, no programa The Morning Show, apresentado pelo Walter Cronkite. A gravação dessa aparição dela no programa é hoje uma mídia perdida, restando apenas 2 imagens retiradas dessa aparição, o que indica que essa gravação existe em algum lugar, porém ela não está disponível. Desiludida pela música, ela parou de compor em torno de 1961. Ela então se mudou de Nova York e foi morar na cidade de Ann Arbor, no estado do Michigan,
onde ela construiu uma carreira acadêmica, trabalhando também como editora em um jornal local chamado Conflict Resolution, com ela engajando bastante nesse período no ativismo antirracismo. Isso durou alguns anos, até que em 1974, dias após o seu aniversário de 50 anos, ela enviou cartas escritas à mão para amigos e familiares. Nessas cartas, ela dizia que iria buscar uma nova vida fora da cidade de Ann Arbor, querendo recomeçar. Essas cartas tinham um tom de despedida. Após enviar essas cartas, ela pegou seu carro, que era um Volkswagen Beetle, saiu da cidade e desapareceu. Até hoje o seu paradeiro é desconhecido, afinal tanto seu corpo quanto seu carro jamais foram encontrados, levantando teorias que dizem que ela foi morar em um lugar isolado com uma nova identidade, ou mesmo que ela tirou sua própria vida. Seu trabalho musical foi posteriormente redescoberto, com ela sendo finalmente creditada como uma das pioneiras em seu estilo. Para finalizar, aqui no Brasil existe um caso bem estranho relacionado a um sambista que trabalhou principalmente durante a década de 70 e 80, que não está listado entre os grandes do gênero. Na verdade, ele é um artista bem obscuro, mas que tem uma história de vida curiosa e um paradeiro misterioso. Altino Soares da Silva foi um sambista, pintor e trabalhador da construção civil. Ele nasceu nos anos de 1920 na cidade de Bonito, no interior de Pernambuco. Ele trabalhou como operário em uma usina na cidade de Barreiros, também em Pernambuco, e viveu na capital do estado, Recife, antes de se casar nos anos 50 e se mudar para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como pintor de paredes e na construção civil, como pedreiro. Foi lá durante os anos 70 e 80 que Altino começou a trabalhar com música, lançando nesta década um disco de samba chamado Discos Voadores dos Espaços Siderais, que possui nele uma música com o mesmo nome do disco, que narra a experiência do músico com discos voadores. Sim, existe um samba que fala sobre ETs. Na música ele diz: discos voadores existem, são aparelhos a jato e passantes, eles pesquisam a Terra, são de outros planetas distantes. Na música ele também afirma que esses seres extraterrestres iriam se revelar para a humanidade no ano 2000. Discos voadores existem. Discos voadores existem. São aparelhos a jato e passantes. Eles pesquisam a Terra. São de outros planetas distantes. Até o ano 2000 eles se identificarão, os tripulantes dos discos com o povo da terra falarão. Altino produziu esse disco, que possui 3 músicas, sem uma grande gravadora por trás, tendo uma divulgação bem limitada, e ele tentava vender seu trabalho em feiras de rua no Rio de Janeiro. Com isso, o trabalho de Altino não fez muito sucesso e caiu na obscuridade. Não foram feitas muitas cópias do disco, o que tornou ele bastante raro. O disco foi redescoberto alguns anos depois, em 1991, com ele chegando até as mãos do Jô Soares em um dos seus programas, que manifestou até mesmo o desejo de entrevistar Altino. No entanto, o artista simplesmente desapareceu do mapa durante essa época, com ninguém conseguindo encontrá-lo ou saber de seu paradeiro. Em nossas mãos, essa pérola, esse disco, é a obra-prima. É um cantor independente, chama-se Altino Soares da Silva. Altino Soares da Silva, e o nome do disco é Discos Voadores dos Mundos Siderais. Porque tem 2 discos voadores, tem o dos mundos siderais e tem dos mundos não, e dos mundos não siderais. Eu quero fazer um apelo aqui ao Altino, por favor. Quem conhecer, por favor, o Altino. É uma campanha que a gente está lançando aí. Vamos achar. Nós estamos procurando o Altino. Eu quero entrevistar o Altino aqui para ele vir aqui cantar. Ele fez uma produção, por favor, Altino Soares da Silva. Ele é pintor de parede.
Olha aí. Recentemente, em 2022, um historiador do Maranhão chamado Bruno Azevedo começou a pesquisar sobre Altino para desvendar o mistério em torno desse sambista desconhecido. Muitas das informações sobre sua vida, como seus trabalhos e vida pessoal, foram descobertos por ele. Bruno até mesmo sabe o CPF de Altino, que atualmente está cancelado. Então é certo que ele morreu. Mas seus últimos anos e detalhes sobre esses seus encontros com OVNIs ainda permanecem um mistério. Apesar disso, como vocês puderam ouvir antes, seu disco está disponível na internet, mesmo com sua obscuridade. Mas colocar suas mãos em uma cópia original física do disco, por outro lado, já é bem mais difícil, já que uma cópia do disco foi vendida recentemente por R$12.000, um preço bem salgado. Bruno ainda tenta reunir informações sobre esse sambista que caiu na obscuridade para fazer uma biografia dele e eternizar essa figura tão singular na história do samba. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns artistas misteriosos espalhados pela história. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!